Obrigado, pastora Leila, o carinho do convite. Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Eu estava ouvindo a irmã que falou sobre o testemunho, obrigado, da escola bíblica dominical, e eu cresci na igreja, e eu... Você quer que eu vire o ventilador para você? Não, está ótimo, está tranquilo. Eu cresci na igreja e eu me lembro, quando eu era criança, das classes de escola dominical. Irmãos, é a melhor escola que existe. Você pode aprender na escola aí a ser um engenheiro, um médico, mas a verdade que transforma só na escola dominical. Então, louvo a Deus pela vida desta igreja, dos irmãos, que tem dedicado tempo e tempo de qualidade para o ensino bíblico, que realmente é a escola mais importante. Muito bom, meu coração ficou aquecido de ouvir o testemunho aqui antes, sobre aquilo que o Senhor faz através das Escrituras. Obrigado realmente mais uma vez pela honra de estar aqui ministrando uma palavra nessa semana de educação religiosa, com um tema tão relevante que é exercendo misericórdia. Antes que eu entre aqui no tema, deixa eu lembrar, o Edivaldo não me deixa esquecer, né? Edivaldo, obrigado por estar aí. Eu sou, além de professor do Perspectivas, eu sou membro da equipe executiva nacional do Perspectivas, que essa igreja nos honrou sendo anfitriã por 2 anos. E trago um convite que nós estamos fazendo aos irmãos de todo o Brasil para algo que é um evento, a gente chama de evento que é meio feio, mas é evento, que é o Congresso Nacional do Perspectivas, que vai acontecer agora no final de novembro, que vai marcar esse tempo nosso no Brasil de envio missionário, porque é um congresso que vai reunir líderes de agências, missionários, professores, todos aqueles do Brasil e alguns do mundo envolvidos com missão, porque para cá houve um crescimento grande de envio missionário brasileiro para as nações, e nós acreditamos que a partir de 2020, o próximo ano, até 2030, será o maior momento de envio missionário brasileiro que já houve. Há umas portas fechadas para a nação que hoje é a maior enviadora missionária, que é os Estados Unidos, por causa da política externa, e eles têm entendido que realmente chegou o tempo da nação que tem as portas mais abertas no mundo, que é a nossa, e essa é uma graça de Deus, assumir esse papel de liderança mundial missionária. Nós cremos que isso está acontecendo já. Nunca houve tanta procura por vocacionados para se capacitar para a missão. Então, o Congresso Nacional de Perspectivas, ele vai reunir esse grupo brasileiro para ensinar e treinar pessoas a como encaminhar vocacionados para a missão, como ajudar as suas igrejas locais a falar de missão e envolver mais. Então eu queria estender o convite aos irmãos dessa igreja que já são familiarizados com Perspectivas. Tem aqui o Edivaldo, que coordenou 2 turmas, a estar conosco agora, será na Estância Árvore da Vida, no dia 29 de novembro, serão 3 dias, onde cremos que marcará um tempo missionário do Brasil nessa reunião, nessa unidade em torno da missão e de como comunicar de missão para as igrejas locais, que é o que a gente chama de mobilização missionária. Quem tiver interessado, eu convido muito a você não deixar de fazer parte disso, porque o Perspectiva não faz evento, congresso. Ele aproveitou os seus 10 anos no Brasil para ir entendendo esse momento importante no cenário missionário brasileiro para fazer isso. Então eu queria muito te convidar a não deixar de estar de fora disso, fazer parte. Tem caravanas com ônibus em valores acessíveis, saindo de vários lugares aqui do nosso estado, e aqui do Rio, de Niterói, também terá uma caravana. Você vai ter um ônibus levando e trazendo. Você é só procurar o Edivaldo. Quem não conhece o Edivaldo, aquele rapaz do bigode ali, balança a mão aí, Edivaldo. Procure o Edivaldo, que ele vai saber passar detalhes e te encaminhar para isso. Então, não podia deixar de perder esse momento para te convidar, porque é algo realmente... ontem teve uma reunião via YouTube, foi muito, muito aquecedor, aquece o nosso coração na expectativa do que Deus vai fazer. Bom, isto posto, não tenho mais avisos, e estou muito honrado pelo convite para
falar sobre esse tema tão desafiador, e já quero te convidar para abrir a palavra do Senhor em Mateus. Abre aí a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, vamos ler do versículo 13. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre misericórdia, vou tentar falar um pouquinho daquilo que Tiago fala, que também é tema aqui dessa semana de educação cristã, e que foi, e usualmente tem sido levantado questionamentos sobre o ensino paulino, com o que Tiago fala, mas quero começar com as palavras do Senhor Jesus, nesse momento que ele chama Mateus, o publicano, a segui-lo, e esse texto diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Pai, mais uma vez estamos e continuamos na Tua presença, e assim como cantamos aqui no louvor anterior, nós queremos subir o monte para estar no lugar. Nós não queremos que Moisés suba no nosso lugar, nós queremos estar na Tua presença. Portanto, Senhor, que aqui neste momento seja um lugar onde venhamos a adentrar mais ainda na Tua presença, porque já estamos nela, de tal forma que as Escrituras, a ministração, a palavra nos torne tão clara, não só para conhecimento, mas para transformação na nossa vida. Por isso, Pai, que a Sua presença seja o agente transformador do nosso caráter, do nosso entendimento. Portanto, abra, Senhor Deus, ilumine a nossa mente a respeito desse tema que estamos tratando, e especificamente nesses 40, 50 minutos que teremos agora junto com o Senhor. Livre todos aqui de distração, livre todos aqui de preocupação e qualquer coisa que esteja passando na mente de cada um, para que esse tempo aqui, junto contigo, junto com a Tua palavra, seja um tempo verdadeiro e intenso, onde nós aprenderemos e ouviremos a Sua voz, e aprendendo e ouvindo a Sua voz, que ela seja realmente algo que a gente venha viver pela transformação que o Seu poder e a Sua presença fará em nós. Esse é o meu pedido, Pai. Não porque eu posso, não porque eu mereço, mas porque eu quero ser apenas um alto-falante do céu. Por isso, Pai, repreenda a minha mente, os meus achismos, as minhas opiniões, para que eu não venha a ser atrapalho ao que o Senhor tem falado nesses dias aqui, nessa semana de educação cristã. Eu quero apenas fazer a Sua vontade e falar das coisas do alto, não das coisas da minha cabeça. Essa é a minha oração junto com meus irmãos aqui, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja honrado, para que o Seu nome esteja realmente no lugar que lhe é devido. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Misericórdia, palavra comum no nosso linguajar. Nós falamos essa palavra com frequência, porque a misericórdia do Senhor realmente, como a palavra diz, é o motivo de não sermos consumidos. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a essência dessa palavra, o que ela significa. Misericórdia é um sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que está sofrendo. Misericórdia é um ato concreto, é uma ação, uma manifestação desse sentimento, como, por exemplo, através do perdão, da indulgência, da clemência, da graça. Então, se a gente pudesse fazer um raio-x da palavra misericórdia, nós temos algo que tem a ver com o que a pessoa está passando, mas também tem a ver com a nossa ação frente a saber o que a outra pessoa está passando. A misericórdia, então, tem a ver com o outro, mas também tem a ver comigo. Jesus, nessa passagem de Mateus capítulo 9, versículo 13, ele está ensinando àqueles que estão ali, que ele não veio para estar com os que já o conheciam,
Ele veio para estar com pecadores, porque aqueles que não o conhecem estão exatamente precisando da sua presença. E a palavra misericórdia se traduz na ação de Jesus, que diz: olha, eu estou vendo que pecadores, aqueles que estão sofrendo no estado que estão, precisam de uma ação minha. E a ação de Jesus foi sair do céu e vir estar com os pecadores. A misericórdia, na essência da sua palavra, se traduz bem nesse versículo que nós lemos aqui nesse início de manhã. Queria te convidar a abrir a Bíblia um pouquinho mais para frente, lá no livro de Tiago, no capítulo 2. Eu sei que Tiago também é o livro referência para esse tema desse ano de exercendo misericórdia, dessa semana de educação cristã, porque uma das coisas que nós temos dificuldade nesse tempo que vivemos, da nossa geração, é de colocar em prática algumas verdades bíblicas que nós conhecemos. E a misericórdia é algo que nós temos dificuldade. Sabemos falar, sabemos pensar, nos compadecer até no sentimento, mas transformar tudo isso em ações práticas, temos dificuldade. Esse mundo que Jesus disse que jaz no maligno, esse mundo que Jesus disse que está sob o governo, com a permissão dele, do inimigo, esse mundo tem sugado o nosso tempo, sugado o nosso intelecto, sugado as nossas forças, de forma que eu não preciso explicar para os irmãos como é difícil sobreviver na nossa geração. Eu levanto bem cedo, eu durmo tarde todos os dias, e como pastor, além de atividade minha, de minha família, eu tenho todo o tempo meu ocupado por muitas coisas. Então, isso é de tal forma um plano do inimigo, governando as ações desse mundo, que isso te tira ânimo, tempo, tira a tua mente, o foco da sua vida, todinha para ser gasta em sobreviver. Eu estou com os dois pais meus, tanto meu pai e minha mãe, bem adoentados. Eu tenho tirado 2 finais de semana por mês para estar com eles. Um final de semana eu os levo para Cabo Frio para passar 3 dias comigo. Outro final de semana eu venho, como foi esse, aproveitando que eu tinha esse compromisso aqui, eu fui dormir com eles. E eu levei meu pai para exame ontem, eu acordei hoje 5h20 da manhã, ontem fui dormir 11 e pouco, levei eles para almoçar, ajudei o meu pai a trocar de roupa, a tomar banho. Irmãos, o mundo, se os irmãos tiverem oportunidade, vão narrar aí, nas vidas de vocês, coisas que os irmãos têm se ocupado, e são dignas, têm que fazer, mas se observa que cada vez parece que os problemas aumentam de todos os lados. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho. Está mais difícil de ganhar dinheiro, está mais difícil de estudar. Eu tenho 50 anos, na minha época meu pai falava: ó, meu filho, você tem que fazer uma faculdade, você não vai ser ninguém. Hoje, não basta só fazer uma faculdade, você tem que falar mais de 2 línguas, você tem que fazer um MBA, uma pós-graduação. Você percebe que o tempo de estudo, ele aumentou. As experiências, os cursos profissionalizantes para que você tenha um emprego com um salário digno, são mais trabalhosos, está mais difícil. Ou seja, cada vez mais, os cristãos, eles têm muita dificuldade de exercer o seu chamado como pequenos cristos, porque o nome cristão significa pequeno Cristo. Por quê? Nós servimos a um reino espiritual, que é o reino de Deus, mas caminhamos com os pés na terra, que é um local onde o inimigo domina. Então, meu irmão, não tem como ter tranquilidade, não tem como ser fácil. Se você serve a um rei, que ainda é um rei espiritual, com valores espirituais, mas você pisa na terra cujo o domínio é do mal, então uma coisa é contra a outra, é uma luta. E aí vem o desafio de ser cristão e olhar para essa palavra, misericórdia, aquela que o Senhor nos fala no versículo de Mateus, para viver misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E a palavra de Jesus ali nesse texto, ele quer dizer: eu não quero que vocês sejam religiosos. O sacrifício significava ir pedir perdão através
do sacrifício remidor de um animal. É isso que ele quer dizer nesse texto. Então o que Jesus está falando? Eu quero que vocês exerçam misericórdia, se compadecendo do sofrimento com o outro, com ações intencionais suas para aliviar isso. Mas isso é mais importante do que vocês irem no templo, lá nos átrios, e fazer uma oferta pelos seus pecados. Ele está dizendo isso. Deixem de ser religiosos e realmente sejam misericordiosos. Isso é tão sério, que Tiago escreve esse texto, que alguns pensam que ele entra em contradição com as palavras do ensino de Paulo. Vamos ler esse texto de Tiago capítulo 2. Irmãos, não reparem não que eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Eu sou um cara que eu tenho muito temor do que eu falo, eu tenho muita confiança na palavra do Senhor. Então eu confio nas Escrituras, não em mim. Então eu vou pedir para você abrir algumas vezes as Escrituras, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas a gente confia mesmo, são nas Escrituras que são infalíveis. Então veja bem Tiago capítulo 2, irmãos. Está escrito assim a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Eu consigo olhar para esse versículo e não entrar numa discussão de alguns que criaram a discussão dizendo que havia uma contradição naquele texto de Efésios, em que Paulo, Efésios capítulo 2, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, nem de obras para ninguém se glorie. Criaram uma tensão entre o ensino paulino, dizendo, olha, obra não significa nada. E com esse ensino dizendo que Tiago fala, opa, tem que ter obra. Eu não consigo ver tensão nisso. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Você observa que esse texto de Tiago, ele tem a ver com o texto de Jesus. Na verdade, quando você olha, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Fé em quem? Jesus. E o que Jesus falou? Tem misericórdia, não seja religioso. Aí, o que é misericórdia, irmãos? É se compadecer do que o outro está sentindo e transformar em algo prático para aliviar o que o outro está passando. Então observa que o que Tiago está falando nesse texto tem tudo a ver com aquilo que ele ouviu de Jesus. E exatamente a mesma coisa. E ele conclui, será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver... Aí ele vai para a parte prática do que é misericórdia. Beleza, você se sentiu compadecido pelo que o outro está fazendo. Então, automaticamente, o que é misericórdia? Fazer algo. Tomar alguma ação prática, real, neste mundo. Não é só... E ele usa esse exemplo. Olha, não adianta você falar, vão em paz, se alimente. Não é isso. E você não os ajuda de maneira prática, não usa a misericórdia saindo de um sentimento de compadecer na sua mente para algo prático na vida do outro, algo que seja real na vida do outro. E é o que ele diz. Qual o proveito disso? E aí ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, é uma fé morta. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, se você não transforma a sua misericórdia em algo prático na vida do outro, a fé que você diz tem em Jesus, ela é uma fé morta. Realmente não é a fé no Salvador. Porque eu posso experimentar, irmãos, a fé histórica em Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus não habitou entre nós. Porque o mundo está dividido, o calendário do mundo, entre antes e depois de Cristo. Então, historicamente, há provas de que Jesus existiu. Essa é uma fé em Jesus. Mas essa fé em Jesus é a fé de qual Tiago está falando? Não, essa é uma fé no personagem histórico de Jesus. Você pode também crer no Jesus como um grande profeta. Aliás, todas as religiões creem em Jesus. No islamismo, do qual eu sou
professor, o muçulmano crê que Jesus foi um profeta. Mas o muçulmano crê a ponto de ser salvo? A fé que o muçulmano tem em Jesus é uma fé que salva os muçulmanos? Não. Porque é uma fé naquelas coisas apenas que Jesus falou. Jesus foi para o monte e o sermão dele, ele revelou valores do reino de Deus, valores para a gente viver, mas se você ficar só com as palavras de Jesus no sermão do monte, você está arriscado a ter uma fé igual ao muçulmano. Crê que Jesus, como eu já vi, Jesus um grande coach, Jesus um grande psicólogo, Jesus um grande profeta. Mas irmãos, a fé cristã que faz de nós ser remidos pela ação de Deus através de Jesus, é crer que Jesus é o Deus que saiu da sua glória, habitou entre nós, entregou a sua vida na cruz como propiciação para pagar a condenação que era nossa, e ressuscitou ao terceiro dia, e ele assim, morrendo no nosso lugar, pagou, satisfez a justiça de Deus, e ressuscitando ao terceiro dia, nos deu a vida eterna, porque nós ressuscitamos com ele. Então, se tem uma coisa que o cristão precisa ter fé, firmeza, é que Jesus era o Filho de Deus que foi para a cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É melhor que você lute no seu quarto de oração, para que você entenda isso de tal forma que isso saia pelos poros da sua pele. Porque nós sabemos muito bem como Jesus curou o cego de Jericó. Nós sabemos muito bem como Jesus fez milagres, como ele andou sobre as águas. Mas às vezes nossa geração tem dificuldade de explicar o que foi que ele fez na cruz. E por que ele ressuscitou o terceiro dia. E por que ele ressuscitando o terceiro dia nos deu a vida eterna. Temos dificuldade. E isso é muito perigoso, e é exatamente esse o tema que Tiago trata aqui. A fé sem obras é morta. Ou seja, se você crê em Jesus, crê no que ele falou para aqueles que estavam ali em Mateus 9, ele explicou, olha, misericórdia eu quero e não sacrifício, eu quero que vocês se compadeçam, e que esse compadecimento se transforme em ações na vida dos outros, e que não sejam religiosos. Foi isso que ele disse. Isso é muito profundo. Tiago não está dizendo que uma pessoa, ela é justificada por obras. E aí, a gente começa a entender algumas coisas. Se a motivação nossa é a fé em Jesus, aquele que morreu por nós e foi ressurreto, ressuscitou o terceiro dia, esse é o motivo da nossa salvação. Se a gente creu nisso mesmo, a gente obedece o Senhor, e a nossa vida agora, que é uma vida nova, ela passa a ser pautada por evidências dessa fé que se dão através de obras práticas desse mundo que alcançam e interferem na vida de uma outra pessoa. Por isso que eu gostei desse tema, pastora Leia, exercendo misericórdia. Exercendo. Porque se a gente ficar com a misericórdia, eu sou misericordioso, mas vem cá, como é que você é misericordioso? Misericórdia é algo para exercer, irmão, não é algo para sentir. Eu achei excelente esse tema. Glória a Deus pela vida de quem teve essa ideia, de quem foi iluminado pelo Senhor para botar esse tema. Exercer misericórdia. Se tem algo que nós fomos chamados por Jesus, quando cremos nele, é para que sejamos pessoas que exercem misericórdia. E eu quero te chamar a atenção, queridos irmãos, para um perigo, para esse tipo de fé, que não desemboca, que não é evidenciada por uma misericórdia visível e prática na vida do outro. Observe o que Paulo fala, aí abre a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, ou a sua Bíblia, ou o seu aplicativo no smartphone, 2 Coríntios capítulo 5, que perigo, e eu vim falar exatamente isso para você nessa manhã, o perigo de ter uma fé e se acostumar com Jesus, mas uma fé que não te leva a ver que Ele é o Filho de Deus, e não te leva a ter uma vida de misericórdia, onde você não só se compadece pelo outro, mas transforma esse sentimento em ações práticas. Olha o que Paulo fala à igreja de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir
do verso 16, o verso 17, o verso 18, a palavra diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus. O que Paulo está falando aos Coríntios? Você que é feito uma nova criatura pela fé naquele que entregou sua vida na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, você não acredita mais em Jesus pela carne, raciocinando quem ele é, como um profeta, como um coach, como um sábio. Você acredita em Jesus não mais pela carne. Não conhecemos mais ele deste modo, nós conhecemos de outro modo. Você percebe o perigo de se acostumar com Jesus, de se olhar para Jesus como alguém que pode resolver todos os caminhos errados que eu tomei na minha vida? Porque Jesus da nossa geração parece para alguns cristãos que é um cara que tem a obrigação de me ajudar em todas as burradas que eu faço. Senhor, me ajuda na minha conta, porque eu gasto mais do que eu ganho. E você ganha 1.000, gasta 2.000, Jesus tem que resolver o problema do seu orçamento. Jesus, coitado, está escutando isso lá. Então você não exerce o perdão dentro do seu lar, pai que não perdoa filho, filho que não perdoa pai, marido que não perdoa esposa, esposa que não perdoa marido, e a sua vida familiar é um inferno, e você vai, Jesus me ajuda a resolver, e você não exerce o perdão. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que crer em Jesus pela carne não resolve. Quem tem um encontro com o Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, é nova criatura. Crê de forma diferente, já não acredita só. Porque, irmãos, os judeus, os fariseus, acreditavam que Jesus fazia milagre, mas não os salvou. Porque eles acreditavam, já deu umas 4 tropicadas aqui, mas não acreditou que Jesus era o Filho de Deus, acreditou nos milagres que Jesus fez. O perigo nosso é acreditar em Jesus, como Paulo adverte aqui, pela carne. Não cremos, assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não mais conhecemos ele assim. Você teve um encontro tão profundo com Cristo, um encontro que provocou algo que parece místico, que te transformou o seu caráter, que Jesus deixou de ser um grande milagreiro para você e passou a ser o alvo do seu amor, algo mais precioso, o tesouro mais profundo que você tem, e fez isso de tal forma que fez apagar todas as coisas que eram importantes para você, e você só consegue pensar em Jesus. Você teve esse encontro, querido irmãos. É disso que Paulo está falando aqui. Percebeu essa música que a gente cantou por último? Gosto muito dela. Essa música fala de um momento que Moisés estava com um grupo ali, que ele tinha tirado do Egito, em que Deus se manifestava, e a manifestação de Deus era uma tempestade, trovoadas, fogo, em que Deus falou que aquele que não era puro, se chegasse, ia morrer. E aquele grupo disse: eu não quero ir, vai lá, Moisés, que eu tenho medo desse negócio que pega fogo. E enquanto Moisés disse: Senhor, eu quero ver tua face, eu quero ver sua face, me esconda, aqui eu quero. Quem é você, irmão? Porque se você conhecer Jesus somente através da sua carne, você vai ser um desses que vão dizer: Moisés, suba lá na presença de Deus no meu lugar, que eu tenho medo de morrer. Mas se você conhecer o Jesus que salva, você vai dizer: Moisés, não sou eu que tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu quero estar na presença, é o meu rosto que eu quero ver resplandecendo da glória do Senhor, não é o seu, Moisés. E tudo isso, irmãos, vai refletir na sua vida pessoal.
com todas as suas agendas difíceis, a dificuldade para trabalhar, você vai olhar para os que estão à sua volta e vai ser irresistível, não só você se compadecer, mas em fazer ações práticas. Se a sua despensa só tem 2 latas de óleo, você vai dar uma e não vai se preocupar se amanhã vai faltar óleo, porque você confia naquele que olhou para você e fez coisas novas na sua vida. Exercendo misericórdia. A igreja, ela foi fundada pelo Espírito Santo para ser um agente do reino de Deus. Percebe o seguinte, Paulo fala em Efésios, capítulo 2, versículo 10, porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As obras são consequência da obediência à misericórdia que Jesus falou em Mateus capítulo 9. Elas são a evidência de quem teve um encontro com Ele, porque quem não teve um encontro com Jesus, não ouviu de Jesus no Mateus capítulo 9. Não ouviu. Mas quem estava ali e teve encontro com Jesus, ouviu. Portanto, as obras são a consequência. Elas não nos salvam, elas não nos tornam mais agradável para Jesus. Se você acha, e esse é um perigo que eu queria também sinalizar para você, a questão da dificuldade no mundo, de ter sempre que fazer coisa boa para melhorar o salário, para ser mais aceito da sociedade, e a onda mais recente dos últimos tempos, né, é a vontade e o desejo de ser alguém popular nas redes sociais. Gente, hoje a pessoa coloca qualquer bobagem nas redes sociais, inconsequentemente, com um único objetivo: quantos likes e compartilhadas eu vou ter. Essa medida, essa sensação entranhada na nossa mente, de fazer para conseguir, ou conseguir depois que faço, ela tem nos levado a crer que fazer obras também agrada ao Senhor. Não agrada. E é isso que Jesus está falando. É uma questão de obediência. Irmãos, não há nada que você vá fazer que vai fazer Deus te amar mais do que Ele já te amou, ao ponto de dar o melhor dele, que é o Filho dele. Ele já te amou de uma maneira absurda que você não consegue mensurar. Já aconteceu. Nada que você fizer vai fazer o Senhor te amar mais. Mas aquilo que você faz vai demonstrar realmente o quanto você entendeu que Ele fez por você. É diferente. Nós fomos feituras sua, de Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras. Portanto, exercer misericórdia é uma consequência de quem estava lá entendendo Mateus 9. Exercer misericórdia acontece através das obras. Mas que obras são essas, Adalberto? Você está falando aí, exercer misericórdia, o tema mas o que eu devo fazer então? Eu vou atravessar um deficiente visual na rua, eu vou distribuir comida. Quais são essas obras que eu devo fazer então? Eu estou com dúvida, eu entendi o que você falou, mas eu não sei como que eu faço isso prático na minha vida. Então eu vou te dizer com um versículo bíblico. Abre aí João capítulo 14. Porque o entendimento errado vai te levar a ser uma Marta. Lembra de Marta e Maria, de Lucas capítulo 10? O que Marta botou na cabeça dela? O mestre está aqui, eu tenho que fazer coisas para ele. Marta estava na cabeça só assim: ele merece tudo de bom que eu faço. Está errado a cabeça de Marta? Claro que não. Se você estivesse com Jesus, você ia fazer o quê? Eu ia fazer tudo de bom. Jesus tem um almoço aqui, eu tenho um café, né, lá em Cabo Frio. Vou fazer o melhor café para Jesus. Eu ia dar, como é que é, irmão Cabral, como é que foi aquele catupiry com a geleia que a gente comeu lá? Ia dar o catupiry com a geleia para Jesus, que a gente comeu ali embaixo. Rapaz, o negócio, o trem bom, irmãos, o trem bom. Está errado a cabeça de Marta? Não, irmão. Você não ia querer dar a melhor coisa para Jesus? Eu ia querer. Só que Marta, ela deixou ser levada por atividades, achando que fazer coisas para Jesus era coisa
mais importante que Jesus ia perceber dela. E Jesus ensina para ela: Marta, atividade sem ser aquela que eu pedi para você fazer te fadiga. Você está cansada. Você não vai aguentar fazendo atividade. Maria escolheu a melhor parte, de estar comigo. Fica aqui nos meus pés. Então a primeira coisa que tem que aprender sobre obras é que as obras não são aquelas que estão na nossa cabeça, mas aquelas que estão no coração do Pai. Leia João capítulo 14 comigo, a partir do versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede pelo menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em nome do Pai, eu o farei. Jesus está dizendo o seguinte: as obras que eu faço não são da minha cabeça, da minha vontade. É por isso que Jesus foi lá no tanque, que tinha lá 1000 pessoas, esperando o anjo lá, sei lá quantas 1000 pessoas, e ele curou um só. Pô, cara, Jesus não podia ter dado uma rajada pelo dedo assim, curasse todo mundo? Mas por que Jesus não fez isso? Porque ele não fazia nada daquilo da cabeça dele, ele fazia aquilo que o Pai queria. As obras que você tem que fazer para exercer a misericórdia na sua vida, porque você creu no Jesus que salva, não o Jesus o mestre, e você entendeu que misericórdia não é só um sentimento pela outra pessoa, ela desemboca em uma ação do que o Pai está fazendo, não sobre o que você está fazendo. Portanto, quando você for caminhar, exercer a misericórdia, você precisa, antes de comprar coisas para dar coisas, você precisa orar, como Jesus: Pai, o que o Senhor está fazendo nessas obras que o Senhor preparou, para que de antemão, como nós lemos aqui, caminhássemos sobre ela. Mostre-me o que o Senhor vai fazer nesta família que o Senhor colocou diante de mim aqui, para que eu não só compre uma cesta básica, porque eu sou chamado a ser um agente de arrependimento. Portanto, não é a comida que vai salvar a família, a comida sinaliza o amor do Pai, mas é o arrependimento que o Senhor quer trazer a essa família, e o arrependimento vem através do Espírito Santo, não através da comida. Nós precisamos aprender, irmãos, que as obras são do Pai. Por isso que Jesus fala: vocês farão obras maiores, porque ele só estava fazendo porque o Pai estava usando ele, assim como o Pai quer usar a mim e a você. O problema de fazer coisas e entender isso errado, que faz de nós um ativista, que vai ficar cansado, fadigado, e não vai ver resultado daquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, Jesus avisou em Mateus 24, que o final dos tempos seria difícil. Guerra, nação contra nação, fome, catástrofe. Você acha que você não está vivendo esse tempo? Nós estamos vivendo esse tempo. As notícias para o fim são notícias ruins. E o papel da igreja nesse fim é o quê? Resolver toda a fome do mundo? Não. Sinalizar para o mundo que apesar da fome, há esperança. Que apesar das guerras, há esperança. Apesar da dificuldade, das doenças, há esperança, e ela se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Esse é o papel da igreja. As obras do Pai levam e apontam para Jesus. As obras nossa apontam para nós, apontam para a comida, para as coisas. Por isso, exercer misericórdia, o tema dessa semana de educação religiosa, mais do que nunca, tem que ser conforme Jesus fez, não conforme eu imagino. Portanto, eu preciso orar, eu preciso sair pelas ruas aí fora, movido de compaixão, mas acima de tudo, movido pelo Pai. Pai, quais as obras que eu vou caminhar sobre elas, que o Senhor já preparou aqui nessas ruas? O que o Senhor quer de mim? Me lembro que quando nós demos um treinamento para jovens lá em Cabo Frio, numa comunidade carente,
que nós fizemos um treinamento chamado Caça ao Tesouro. Alguém já viu o evangelismo Caça ao Tesouro aí? Alguém já ouviu falar? Ninguém, né? Rapidinho para você entender. Como é o evangelismo Caça ao Tesouro? Ela está baseada em João 5,19. João 5,19, você pode abrir aí? Deixa eu abrir rapidinho. Falei para você que você ia abrir Bíblia para caramba hoje, né? Porque eu não tenho nada de bom para falar. Mas a Bíblia tem. Então vamos nela. João 5,19. A palavra do Senhor diz assim, para você entender o que eu estou falando, e está dentro do tempo. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho também faz semelhante. Esse é o versículo que baliza o evangelismo Caça ao Tesouro. Então qual é o treinamento? Sexta-feira vamos orar, em jejum, o grupo. Para quê? Para que o Pai revele a nós, os filhos, aquilo que Ele vai fazer no sábado, no dia do evangelismo. Pedimos para que Ele nos dê sinal. Senhor, me mostra quem o Senhor vai alcançar amanhã no dia do evangelismo. Sinal claro. E o Senhor mostra uma pessoa com a camisa tal, uma casa tal, de maneira que a gente não sai pela rua dando tiro para todo lado. A gente vai caminhar sobre as obras que o Pai preparou. Entende? A gente vai certeiro naquilo que Ele quer. Luciana, minha esposa, teve uma experiência forte, porque na sexta-feira do treinamento, o Senhor tinha mostrado uma casa com um muro numa cor e o número da casa, algo muito preciso. E ela saiu com outras 2 jovens nos bairros, ela saiu procurando o tesouro que o pai lhe tinha mostrado, que era esse muro com esse número. Então ela encontrou o muro, e ela ficou nervosa, e ela tocou. Percebe que se o pai mostrou, não há medo. Se você não tivesse visto, você ia passar pelo muro, você não ia tocar, mas ela sabia que o pai tinha algo com aquela casa, naquele muro. Ela viu o muro, da cor, do número, ela tocou. Quando ela toca, é uma senhora que é mãe de um traficante, desesperada. E ela fala: eu vim aqui orar por você, porque Deus mandou, e aquele foi um dia de quebrantamento. Essas são as obras de misericórdia. Mas pode ser que ali falte comida. Nós daremos comida, mas a comida não é o principal. Porque a verdadeira misericórdia é pelo estado de perdição de alguém que vai morrer sem Cristo. Essa é a misericórdia. Essa é a misericórdia que Jesus fala. Portanto, ela tem que desembocar numa ação, como ele disse em Marcos 9,13, de arrependimento. É esse exercício de misericórdia que o Senhor nos chama a ter uma vida assim, irmãos. Que riqueza é estarmos numa semana de educação cristã falando sobre isso. A igreja de Cristo, ela tem que mostrar essas obras, porque essas obras sinalizam quem ela serve, que é Cristo. Essas obras sinalizam a eternidade, que pessoas encontrem consolo e esperança em Cristo, mesmo que elas enfrentem para o restante das suas vidas dificuldade, dor, lutas. E falsos são as obras, falsos que eu falo do céu, que somente sinalizam as coisas da terra, que dão a sensação de que Jesus será algo que vai aliviar as pessoas das dificuldades, enquanto Ele não é essa pessoa. Ele diz, olha, eu vou estar com você. Ele não vai livrar do caminho ruim. A garantia é que o nosso caminho difícil estará junto com o Senhor, de mãos dadas com Ele. Mas a certeza que nós temos é que enfrentaremos caminhos difíceis. Essas são as obras que a igreja tem que sinalizar, exercendo a misericórdia. Olha, vai ser difícil, está difícil aqui na sua comunidade, está difícil de ter comida, está difícil de ter trabalho. Eu estou aqui para estar contigo, porque Jesus está conosco, e Ele vai dar alívio, Ele vai dar esperança, Ele vai salvar a sua vida. É isso. E nós temos que orar para descobrir qual é exatamente, de que forma. Mas temos, acima de tudo, que entender que essa é uma marca do cristão, as obras. A fé
sem obras é morta. O cristão que não caminha sobre as obras que Deus preparou, está crendo numa fé morta. É uma fé que leva para a morte e não para arrependimento e vida. Amém, irmãos? Para terminar, eu queria fazer um momento de oração. Eu queria que você fosse sincero com a sua vida. E a escola dominical, a escola bíblica, ela é um momento para aprender. E só aprende quem tem consciência de que precisa aprender. É igual tomar remédio para gripe, né? Você não toma se você não sabe, tem certeza que você está gripado. Então eu queria que você ousasse orar pela sua vida e se perguntasse: Deus, eu tenho sido uma pessoa misericordiosa? Eu tenho exercido misericórdia? Eu sou uma pessoa que tenho obras para mostrar? Vou terminar antes de orar contando uma historinha, que é uma parábola, não é uma história verídica. Conta uma história que saiu num jornal lá dos Estados Unidos, no obituário, a notícia de um casal de idosos que morreu. Eles foram encontrados num barco à deriva, os dois mortos, com uma coleção de conchas. E houve um grande compadecimento da sociedade americana, porque eles eram um casal de idosos aposentados, cresceram na igreja, tiveram filhos na igreja, trabalharam, se aposentaram, pessoas que pagaram os impostos, tinham uma vida certinha. E na aposentadoria compraram um barco para andar pelo mundo, cumprindo o sonho deles, que era colecionar conchas de praias diferentes. E a sociedade americana se compadeceu deles serem encontrados mortos dentro do barco. No mesma notícia de obituário, sai do lado uma notícia que 2 jovens que tinham acabado de chegar no campo missionário da África, tinham 6 meses, ambos da faixa de 20 e poucos anos, sofreram um acidente de carro, 6 meses só de campo missionário, e morreram no acidente. Eu pergunto para vocês, irmãos, qual dessas 2 notícias é uma notícia trágica? Qual lhe parece ser mais trágica? A da morte dos velhinhos ou a morte dos jovens missionários num acidente de carro na sua breve vida missionária com 20 e poucos anos? Pois eu lhe digo que os dois situações levaram eles à presença de Jesus, porque eles eram salvos. E Jesus falou para aquele casal de velhos: e aí, mostre-me suas obras, que as nossas obras serão julgadas, estamos falando disso. E aquele casal de velhos falou: olha, Jesus, eu cumpri aqui a minha vida, eu cresci na igreja, eu orava, eu dava o dízimo, eu criei meus filhos nos seus caminhos, eu trabalhei, paguei os impostos, comprei uma casa, me aposentei com a minha esposa aqui, fomos colecionar conchas. Aí Jesus: sim, e quais as obras que vocês têm nas mãos para me apresentar? Então eles apresentaram conchas. No mesmo momento estavam aqueles 2 jovens missionários, e ele vira para os jovens e diz: e vocês? O que vocês têm para me apresentar? Olha, nós vivemos pouco, morremos jovens agora, mas em minhas mãos eu lhe apresento a obra que o Senhor confiou, que são almas. Está aqui as obras que o Senhor me confiou. Com essa história, eu quero te desafiar a orar nesta manhã. Como você tem sido igreja, como tem sido as obras que evidenciam a misericórdia que você tem exercido na sua vida. Como tem sido? Você pode curvar a sua cabeça e orar por isso agora? Vamos orar juntos? Senhor, nós estamos aqui para falar de algo difícil nesse tempo. Pontuamos várias coisas aqui, porque
Na nossa vida está difícil encaixar tempo para qualquer coisa senão sobreviver. Mas o Senhor tem nos levado nessa semana a refletir sobre exercer misericórdia. Pai, eis-nos aqui, como igreja. Se aqui, Senhor, há alguém que só te conheceu segundo a carne e ainda não te conheceu como o Filho de Deus, que pagou pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Pai, eu quero te pedir que seja agora este momento de um encontro furioso e violento contigo, de tal forma que seja impossível não te amar e não viver para o Senhor a partir de agora. Pai, se há alguém aqui, que seja agora o momento, porque não adianta te conhecer segundo a carne, como Paulo disse em 2 Coríntios. Precisamos encontrar com o filho de Davi, o rei encarnado. E essa é a minha pergunta, Pai. Se há alguém aqui, que seja hoje o dia. A segunda, Pai, é se nós te conhecemos como Filho, o Rei da Glória. Pai, nós temos que mostrar nossas mãos com obras tuas, não conchas. Pai, se alguns filhos aqui teus, que têm em suas mãos hoje conchas, e não as tuas obras, Pai, em nome de Jesus, que seja o dia hoje de arrependimento e mudança completa de vida. Pai, só o Senhor pode fazer, não são as minhas palavras, mas eu oro para que nesse momento onde estamos orando coletivamente, a sua presença seja implacável, trazendo clareza de maneira individual. Pai, a nossa geração foi chamada para caminhar sobre as obras que o Senhor preparou. As obras são os sinais de que te conhecemos, e que isso fica claro, Pai, que fique claro para cada um que está aqui hoje. A minha oração é por isso, para que haja um batismo de misericórdia, mas que esse batismo não seja só de sentimento, ele desemboque em ações motivadas pelo Senhor, não por nós. É isso que eu te peço nesta manhã. Obrigado, Pai, por o Senhor estar gerando esse tema aqui nessa igreja, que a pastora Leila e os demais pastores tenham um bom problema de receber muitos irmãos ansiosos por servir como obreiros no teu reino, para impactar esse lugar que está em torno da PIB Trindade, para interferir nessa sociedade, caminhando sobre as obras que o Senhor já preparou de antemão para este lugar. Eu oro por isso. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui nesta manhã, Senhor Deus, compartilhando a Tua palavra, Pai. Tem misericórdia de nós e nos faz ter misericórdia e exercê-la sobre os outros. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, te agradecendo mais uma vez, te pedindo perdão e gratos, porque o Senhor é bom. Amém. Aleluia.